Graça e paz, irmãos e irmãs. Uma alegria estarmos aqui nesse espaço da Escola Dominical. Esse é o último domingo de setembro, o mês que nós comemoramos aí o mês da Escola Dominical. E semana passada nós tivemos uma aula muito especial. Trouxemos aí a história da escola dominical na Inglaterra, no Brasil, e os desafios que temos hoje, né, enfrentado aí com a escola dominical. E hoje nós vamos retomar aí as nossas aulas com a nossa revista em marcha, Histórias da Salvação. Nós estamos aqui no estudo 15. O tema de hoje é muito interessante, fala assim: Deus ouve o lamento do seu povo. Nós vamos ler o Salmo 137 e vamos falar um pouquinho sobre essa temática do Salmo. E eu quero convidar você agora a abaixar sua cabeça, se colocar diante do Senhor e orarmos e pedirmos a direção dele. Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória. Queremos te pedir, Senhor, que nos oriente, nos guie nesse estudo, Senhor. Nos dê, Senhor, a tua sabedoria. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos começar aqui com a leitura do Salmo 137. Vou fazer aqui a leitura. E diz assim: Saudades de Sião. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca, se eu não lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Conta os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então, esse texto, ele nos traz algumas referências. Eu estou usando aqui a Bíblia de Wesley. Eu gostaria aqui de fazer algumas leituras aqui de algumas anotações aqui de John Wesley. Então, no primeiro versículo, assentávamos, a postura habitual para pessoas de luto. Então, quando nós lemos aqui as margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, essa postura que o povo traz aqui é uma postura de luto, uma postura de alguém que perdeu, que foi arrancado lá da sua terra. No versículo 2, está dizendo lá que penduravam as harpas, as nossas harpas, nas árvores. Então, as harpas são apresentadas aqui para representar todos os instrumentos musicais. O povo sempre foi muito musical. 3. Fala aqui das canções, os cânticos que costumavam entoar no templo de Sião. Então a gente fica imaginando aqui, esse cenário. Então, algumas pessoas lá pedindo que eles cantassem, que eles fossem felizes, No versículo 6,
Tem uma condição aqui, que a minha língua fique colada ao céu da boca se eu não lembrar de você. Se eu não valorizar, né, a prosperidade de Jerusalém, mais que todos os outros prazeres. Então, eles estarem ali naquela condição, não era uma condição agradável, era uma condição muito triste, né? Nós temos vivenciado um pouco isso hoje, de pessoas que são obrigadas a sair dos seus países por questões políticas, questões de guerra, e acabam ficando refugiadas em outro país. É uma condição muito triste, né? As pessoas elas não estão aqui porque elas querem estar aqui, elas estão aqui porque elas foram obrigadas a saírem dos seus países por algum motivo, né? No caso aqui, eles estavam cativos na Babilônia, né? Eles foram levados, presos para a Babilônia, então por isso toda essa contrição, né? Essa lamentação. No versículo 8, aqui nas notas aqui de Wesley, versículo 8, fala sobre a questão, né, de estar feliz por ser um instrumento de Deus para vindicar sua honra e executar seus justos juízos. Então, ó, filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que retribuir o mal que nos fez. Então, era como pedir a justiça de Deus, né, sobre eles. Então, nós vemos aqui, esse texto é um texto muito triste, né? De lamento mesmo, né? E Deus ouve o lamento do seu povo, que é o tema aqui da nossa lição. Então, os salmos são canções ou orações musicalizadas para serem utilizadas nos cultos comunitários ou individuais. Nós cantamos muitos hinos, né? Podemos musicá-los, né? Nós não conhecemos a melodia que eles cantavam naquele tempo, mas nós temos canções belíssimas utilizando aí as letras dos salmos, né? Então, posso citar aqui o Cantai ao Senhor um cântico novo, que é o Salmo 96. Nós podemos citar ainda muitos louvores, hinos que nós cantamos, que utilizamos aí os salmos ou parte dos salmos, né? Nós temos uma infinidade de canções com o Salmo 23, enfim. Mas eles utilizavam, né, esses cânticos e essas orações, e nós temos hoje esses 150 hinos, né, os 150 capítulos dos Salmos, que formam aí o inário do segundo templo, construído depois do exílio babilônico. A gente vê essa referência lá em Esdras, capítulo 6. Embora a maioria dos salmos seja expressão de oração e louvor, eles também retratam a experiência religiosa de um povo. Então a gente consegue aí perceber como como que esse povo ele vivia e como que é retratado isso através dos salmos também. Então vamos lá. O Salmo 137, embora narrado por uma pessoa, retrata os anseios de muitas pessoas. Então, quando nós lemos o texto dos Salmos, a gente consegue nos identificar. O salmista, e a gente tem na grande maioria o salmista Davi, ele recorda o dia em que esse povo cativo na Babilônia e as margens dos seus rios mantiveram a memória, as lembranças saudosistas de sua terra. Então, na verdade, quando nós lemos o Salmo 137, ele é exatamente uma narração de como eles viviam lá na Babilônia quando estavam cativos. Então, essas memórias
saudosistas. E a gente tem muitas memórias saudosistas, né? De épocas que foram boas, de épocas que foram ruins. Nesse caso aqui, tem muita lamentação nesse texto, né? E aí, antes da gente entrar nessa questão, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a diferença entre lamentação e murmuração? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, gostaria que você fosse pensando aí. Em 597 a.C., pouco depois do rei Joaquim assumir o trono, Judá foi dominado pelo Império Babilônico e o rei e seu povo levados cativos para o exílio. Em 586 a.C., foi a vez de Jerusalém cair. O rei Zedequias, feito prisioneiro, teve seus olhos vazados e a população também foi deportada para a Babilônia. Olha que história horrorosa, né? Seu rei. Então, lá em 2 Reis 25, versículo 7, diz assim, ó, mataram os filhos de Zedequias na frente dele e então lhe furaram os olhos, amarraram-no nas correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Então, olha a barbaridade aí que o reinado da Babilônia, né, o Império da Babilônia, ele fez ali com o povo de Jerusalém, através lá do seu rei, o Zedequias. O Salmo é um retrato de um momento histórico, então, o cativeiro babilônico, vivido pelo povo judeu. Muito mais do que ser um tempo de saudade da sua terra, foi um tempo de angústia, de aflição e de dor. E é tentado interpretar o tamanho dessa dor que compreendemos as duras palavras do versículo 9. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. É um versículo forte, né? O povo achava que os propósitos de Deus, anunciados no passado para eles, estavam frustrados e por isso se assentavam às margens do rio da Babilônia e choravam. Chegaram até pendurar, né, guardar suas harpas, porque não conseguiam mais ter alegria para entoar os seus cânticos. E eu digo para vocês, é muito difícil a gente cantar, a gente louvar, a gente tocar quando a gente está triste. E nesse tempo, esse povo não tinha alegria, né, para cantar. E lembrando, né, que esse povo, o povo judeu, era muito festivo, era muito alegre. Longe de serem palavras ditas sem consciência plena, esse versículo 9 retrata uma reflexão totalmente consciente, não somente do momento, né, em que eles estavam vivendo, né, o exílio, mas também das incertezas que o pensar no futuro trazia. Então, eles estavam cativos e não tinha muito o que pensar aí no futuro, né? Hoje nós estamos vivendo um período muito difícil, né, de angustiante, com uma certa aflição, mas nós temos uma esperança, né? Então, a cada dia a gente vai se enchendo dessa esperança e a gente consegue planejar o futuro, a gente consegue pensar daqui a algum tempo, né, em pensar em voltar ao nosso normal, né? Não nesse novo normal que a gente tem vivido hoje, mas no normal, né, que a gente vivia aí há alguns meses atrás. Então a gente consegue fazer isso. Eles não, essa angústia deles era tamanha porque eles não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam em exílio, estavam presos, cativos, né? Mas também das incertezas aí que esse futuro trazia. Então, a única esperança encontrada naquele momento para não ver mais seus filhos e filhas sofrerem ou serem arrancados de seus braços era saber que não haveria futuro de dor e vergonha para eles, estando mortos
estariam libertos dessa escravidão. Olha que coisa terrível, né? Você chegar num tempo em que a sua esperança é que seus filhos não passem por isso. Então hoje a gente está vivendo esse momento de pandemia, e certamente a gente está pensando assim, espero que as futuras gerações não passem por essa situação que nós passamos esse ano, mas a gente não pensa assim, espero que todo mundo morra e que ninguém chega mais a essa situação, não. E eles chegaram a pensar dessa forma, de tamanha a falta de esperança. Eles não tinham, eles não conseguiam olhar além. O povo exilado tinha consciência de que seus pecados e rebeldia contra Deus foram a causa do envio para o cativeiro e por isso se reconheciam e sentiam-se diante do Altíssimo, distantes do Altíssimo. Daí a compreensão do estado emocional e espiritual que viviam. Então, eles tinham consciência de que eles tinham se afastado de Deus. E aí a gente lembra aí de todos esses estudos que nós fizemos até aqui, esse é o estudo 15. Quantas vezes Deus usou alguém para falar com o seu povo porque eles estavam se distanciando do seu propósito, estavam distanciando de Deus. E nesse período aqui, eles reconhecem que eles estavam distantes do Senhor e que isso eram consequências do seu pecado e o seu estado emocional e espiritual que eles estavam vivendo naquele período. Então, o choro é uma expressão daquilo que está no coração. E aí eu falei para vocês assim, qual é a diferença entre lamentação e murmuração? Então nós podemos dizer que a lamentação ela é algo que vem da nossa angústia, da nossa tristeza, da nossa dor, e ela nos traz reflexão, nos traz o pensar. É diferente da murmuração. A murmuração é como se fosse uma reclamação. Então, quando o povo ele se lamenta aqui, ele tem consciência que tudo aquilo está acontecendo, que está sofrendo, tem choro, tem dor, tá difícil, continuar naquela situação, eles pedem até a morte, enfim, tudo isso chega a ser a lamentação porque eles reconhecem que tudo aquilo está acontecendo por causa do pecado, por causa da distância deles para com Deus. A murmuração, ela é apenas a reclamação pela reclamação. Por que está acontecendo isso? Não deveria acontecer isso. Nós não somos o povo de Deus, a gente não poderia estar vivendo isso. Mas não, eles reconhecem que tudo aquilo está acontecendo com eles por terem se afastado do Senhor. Então o choro era um lamento, e o lamento fazia parte da expressão religiosa do povo do Antigo Testamento. Mas podemos destacar que a lamentação é diferente da murmuração, como eu disse. Enquanto a murmuração não passa de reclamações, a lamentação traz consigo expressões de louvor, de confiança, de renovação de compromisso com a fidelidade de Deus. Porque quando eu reconheço que eu estou distante do Senhor, então é um passo para que eu possa me aproximar, para que eu possa estar mais próximo do Senhor, renovar meu compromisso para com Ele. Então, com o fim do Templo de Jerusalém, que foi destruído pelo Império Babilônico, a necessidade de um lugar para lamentar permaneceu entre o povo, e foi aí então que surgiu o Muro das Lamentações. Olha só que interessante, Nós vemos, na televisão, o povo ali fazendo as suas lamentações ali no muro, e ele surgiu exatamente porque o templo, que era o lugar onde a gente ia buscar esse consolo de Deus, ia se lamentar a Deus e expressar a nossa humilhação diante de Deus, dizer que nós reconhecemos que nós somos, não havia mais. O templo ele foi destruído pelo Império Babilônico,
e ali surge o Muro das Lamentações. Os Salmos revelam uma profunda relação com as pessoas de todos os tempos e lugares em suas orações. Falei isso no começo, né? Nós conseguimos ler os Salmos e nos identificar com os Salmos. A leitura dos Salmos é uma delícia, né? A gente consegue entender, a gente consegue compreender o que está sendo dito ali. A gente faz a nossa oração através dos Salmos, né? Então, diante dessas situações, algumas atitudes nós devemos ter. Não fique só a chorar. É verdade que em alguns momentos somos tomados por fraqueza e impotência. Isso é normal, porque somos seres humanos. Josué, quando viu o seu amigo e líder Moisés, que estava morto, também se assentou e chorou. E precisou que Deus o animasse para seguir. A gente vê isso lá em Josué, no primeiro capítulo. A gente falou um pouquinho sobre ele. É importante a gente chorar. É importante a gente se colocar nessa posição, mas a gente não pode ficar chorando o tempo todo. A gente precisa enxugar as lágrimas e continuar, né? Não desanimar. Né? Essa semana isso aconteceu comigo, né? Você está numa situação que você não tem mais o controle, né? E aí a única coisa que resta para você é chorar, né? Chorar diante do Senhor, que acolhe sim as nossas lágrimas, mas aí você respira, levanta e o Senhor te anima, Ele usa pessoas para te animar, para te colocar de pé novamente. Isso é uma forma da gente conhecer nossas fraquezas e de superar, né? E continuar. Não deixar de sonhar é um outro passo também. No cativeiro, o povo judeu pensava que não teria mais jeito, que aquele talvez fosse o seu fim. Algumas vezes vivenciamos situações semelhantes, né? São ocasiões em que nós não enxergamos saída. Uma grave doença, um sério problema financeiro, por exemplo, uma crise na fé, uma decepção, a gente pode passar por isso. Então nós estamos sujeitos que essas situações nos impeçam de sonhar. E a gente não pode deixar, né, paralisar nos nossos sonhos. A gente precisa continuar e devemos colocar aí os nossos sonhos diante do Senhor para que Ele possa nos ajudar a concretizá-los, né? E nos abençoar. Não guarde a sua harpa. Apesar da dor que algumas vezes nós sofremos, que nós sentimos, nós precisamos continuar louvando ao Senhor. E não é fácil louvar o Senhor quando as coisas não estão tão bem assim, né? É difícil a gente parar, pegar o nosso instrumento e louvar. Mas o verdadeiro louvor e expressão de gratidão a Deus por sua presença sempre conosco nos ajudará a mantermos no nosso coração a verdadeira alegria. Então, quando nós louvamos ao Senhor, apesar das feridas, apesar das tribulações, então nós precisamos louvar ao Senhor, né? E quando nós falamos, não guarde sua harpa, talvez você fale assim, mas eu nem toco instrumento nenhum, mas na verdade não é nesse sentido, né? De, por exemplo, eu pegar meu violão e guardar, não, é no sentido de que a nossa alegria, ela precisa estar aqui no nosso coração, nós não podemos perder essa alegria, nós precisamos renovar essa alegria e uma das formas que nós temos é louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Então, quero deixar aqui para que a gente possa renovar as nossas forças e a nossa esperança. E para a gente terminar o nosso estudo de hoje, como vimos, os salmos eles eram cantados, recitados pelo povo, né, durante os cultos. O Salmo 137, por ser um salmo de lamento,
revela a existência de um espaço dentro do culto para as pessoas queixosas e entristecidas manifestarem-se diante de Deus. O lamento também faz parte das expressões de oração a Deus. Não somente as palavras de lamentação são ouvidas, mas quando a dor é grande e não conseguimos usar palavras, expressar-se com lágrimas também é uma maneira de nos achegarmos a Deus. Quantas vezes, nós nos colocamos diante de Deus para orar e só conseguimos chorar, mas essa é uma forma também de nos expressar diante de Deus. O Pai tudo vê, o nosso Pai, Ele tudo vê. Ele sabe exatamente o que nós sentimos e com certeza terá uma cura, um refrigério para as nossas almas, cansada e aflita, Então, eu quero deixar aqui para você. Você já deixou algum sonho morrer por causa de alguma situação ou algum problema que você achou que era grande demais para você? O que você acha que Deus pensa a respeito dos nossos sonhos? Quero fazer essas perguntas para você. Você conhece alguém que diante de uma dor se assentou para chorar e nunca mais se levantou? Qual o seu olhar para essa pessoa? Como você a vê? O que você fez para ajudá-la? Como podemos ajudar alguém que se assentou para chorar e não consegue levantar? Como tem sido a nossa atitude para com essa pessoa? Nós temos sentado no do lado, chorado junto e estendido a mão para que essa pessoa levante? Ou não damos a importância que talvez nós poderíamos dar? Então, nessa conclusão aqui, essas perguntas possam ficar aí no seu coração, na sua reflexão, e que possamos lembrar das palavras desse salmo. Leia novamente o Salmo 137. E se você está nesse período aí de lamento, lembre-se que Deus, Ele ouve o nosso lamento. Deus, Ele não se agrada das nossas murmurações, das nossas reclamações, mas o nosso lamento Ele acolhe, Ele nos ouve. Então que Deus possa abençoar a sua vida e que possamos seguir aí para com o Senhor e fazendo a sua vontade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo, Senhor, de estudo, por esse tempo de aprendizado. E eu quero te pedir, Senhor, que nos use, Senhor, para que, se alguém, Senhor, perto de nós estiver nesse tempo, Senhor, de lamentação, de tristeza, de dor, de aflição, nós possamos apresentar a Ti, Senhor, como solução, estender as nossas mãos, Senhor, e que se nós, ó Pai, estivermos vivendo nesse tempo, Pai, que possamos entender que Tu és, Senhor Jesus, o Deus que ouve o nosso lamento e que pode nos dar esse refrigério, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.